Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Constitui para mim uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã de domingo. E eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia, a Palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo número 17. Me acompanha minha esposa, Daniela, que está ali. E também chegou um diácono da minha igreja, o Marcelo e a Chay, que também são meus compadres. É uma alegria estar com vocês aqui também. Ver alguns rostos aqui familiares. Nossos queridos irmãos Everton, sua esposa, meu Maico dirigindo, alguns amigos que nós temos aqui. Uma alegria estar com vocês. Bom é louvarmos a Jesus. A Jéssica está ali atrás. Que coisa boa. Cantar forte ao Senhor, ver o nome de Jesus sendo adorado é muito bom. Aqueles que acharam, diz um sonoro amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e é a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci,
e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Assim diz o Senhor dos Exércitos, porque assim diz a palavra do Senhor. Eu, recentemente, estou pregando, terminei domingo passado uma série na igreja que eu pastorei, também nem me apresentei aqui, né, tia? Como você já sabe, foi anunciado, me chamo Leão Denis Ávila Correia, tenho 23 anos de casado, tenho um casal de filhos, sou avô, há mais de 17 anos pastorei igreja dentro da Assembleia de Deus, sou atual pastor do Distrito Mário Quintana, e como falar para vocês, antes de ser mal educado, estou pregando uma série sobre os atributos de Deus. E sobre os atributos de Deus, eu tenho falado à igreja que uma das nossas maiores tragédias, das nossas maiores misérias, é termos pensamentos muito grandes e muito altos acerca de nós mesmos e pensamentos pequenos acerca de quem Deus é. Nossas maiores aflições, angústias, é termos ideias grandes acerca do mundo e acerca de nós mesmos, e pensamentos tão pequenos acerca do Pai, do Filho, do Espírito Santo, das promessas de Deus, da própria palavra de Deus. E lendo esse texto que nós lemos aqui, da oração do Senhor, eu posso também dizer que uma das grandes aflições, das grandes tribulações que nós passamos, é não compreender tudo que Jesus fez, tudo que Jesus é, tudo que Ele significa para cada um de nós. Não poucos cristãos, igrejas, vivem suas vidas espirituais medíocres, medianas, ainda escravizadas em vícios, em pecados, em imoralidades e tantas confusões, porque tem uma visão tão pequena de quem é o Filho de Deus e o que Ele realizou naquela cruz e enquanto viveu entre nós. Queira Deus me dar graça para que a gente aprenda algumas lições bem simples, bem objetivas da oração do Senhor. Alguém disse que a oração do Pai Nosso é a oração do Senhor. A oração do Pai Nosso não é a oração do Senhor. É a oração que o Senhor ensinou. Jesus não ora a oração do Pai Nosso, pois Ele não pede perdão dos pecados. Mas nós temos no capítulo 17 a oração do Senhor, a oração que Jesus fez. Que privilégio! Sabemos que o Filho de Deus, que deu passos para trás, revestindo a sua divindade e humanidade, em um determinado momento, curvou-se diante de Deus e disse: Pai, eu oro pela minha igreja. Eu oro por ele. Eu oro por ela. Só por isso, a gente já tem motivos sobejos de desfrutarmos a graça, a alegria e o contentamento de pertencermos àqueles que são objetos do amor de Deus, da sua intercessão, da sua obra vicária. O capítulo 17 nos apresenta uma coisa muito interessante, mas antes de entrar no capítulo 17, gostaria apenas de dizer para vocês qual é o contexto em que Jesus ora. Ele está no capítulo 13, começa a se despedir dos seus discípulos, falar que é necessário que ele retorne ao Pai, ele retornará ao Pai por meio da cruz. Ele pega uma toalha, ele cinge os lombos, ele lava os pés dos apóstolos, ele institui a ceia, indica o traidor. No capítulo 14, eles ficam tristes por essa palavra. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Isso encheu o coração deles de tristeza e de angústia. Capítulo 14 mesmo, ele diz que não deixaria órfão. Ele derramaria, ele enviaria o Consolador da parte do Pai, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que estaria com eles no período da sua ausência física. Vocês não ficarão órfãos. Eu derramarei sobre vocês o Consolador, o Paracletos, o Advogado, o Ajudador, o Consolador, o Capacitador do ministério da igreja, o Capacitador de poder, de autoridade, de força, de dons, de vida sobre a minha igreja.
O tempo é entre a subida de Cristo e a segunda vinda, o Espírito Santo estaria presente. Bendito seja o nome do Senhor. Até quando os pastores falharem, o bendito doce Espírito Santo continuará guiando o seu povo. Verso 15, ele diz que ele é a videira verdadeira, Pai é agricultor. Verso 16, ele continua dizendo sobre o Espírito Santo que viria. Depois de então, esse sermão do capítulo 13 até o capítulo 15, como um bom pregador que é, depois que prega, Jesus ora sobre aqueles que ele prega ou ele ensina. Não basta apenas pregar as pessoas, tem que orar sobre aquelas pessoas que ouvem o sermão. Então Jesus, ele começa essa oração, a oração de Jesus. Essa é a oração do Senhor. No capítulo 17, do 1 ao 5, primeiramente Jesus ora por si mesmo. Ele vai enfrentar o patíbulo de horror, ele vai enfrentar os demônios, ele vai enfrentar o sinédrio, ele vai enfrentar o tribunal justo. E acima de tudo, ele vai carregar e tomar sobre si todos os nossos pecados e as nossas fraquezas. Do verso 1 ao verso 5, ele ora ao Pai e ora por si mesmo. Do verso de número 6 até o de número 26, ele ora pelos discípulos imediatos, ele ora por Pedro, Tiago, João, ele ora por Tomé, ele ora por todos os discípulos imediatamente, mas também ora por todos quantos irão crer no futuro, aqueles que vão ser salvos. De tal maneira que eu abro um parênteses aqui e já começar a aplicar. Você está sentado aqui porque o Filho de Deus orou. Sua família está aqui, redimida e salva, porque Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, orou por você. Não oro apenas pelos apóstolos, não oro apenas por esses que estão aqui, mas eu oro, Pai Santo, por todos quanto vão acreditar na palavra pregada. É por eles que eu estou orando, é por eles que eu estou clamando, é por eles que eu estou pedindo. No verso 9 diz assim: é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Verso de número 20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra. Jesus ora por si, Jesus ora pelos apóstolos imediatos, ora por todos quantos serão salvos em todo o decorrer da história, em todos os continentes, em toda tribo, língua e nação, todo tipo de cultura. Pode ser uma igreja mais jovem, pode ser uma igreja mais histórica, não interessa. Aonde tem alguém clamando o nome de Jesus, é o objeto da sua morte, sua ressurreição e de sua intercessão. Aleluia, aleluia. E é interessante que Jesus faz 4 pedidos, e aqui que é o cerne do sermão. Jesus faz 4 pedidos nessa oração, e a primeira pedido de oração, primeira petição ao Pai, está no verso de número 14 e 15. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Recentemente nós tivemos uma eleição bem complicada, e para mim ficou bem certo a incredulidade da igreja e do povo de Deus. Como se a esperança deste mundo tivesse na mão da ciência, da cultura, da educação ou da política. Como o futuro da nação tivesse sobre o Palácio Central. Muitos cristãos tiveram um ataque de pelanca, alguns brigaram entre si, famílias racharam por causa de política. Não é novo que o mundo odeia o Evangelho. Não é novo, não é novidade que o mundo odeia a igreja. Não é novidade que o mundo odeia Cristo, odeia o Messias, odeia o ungido, odeia a Santíssima Trindade. Não é nada novo. Jesus na sua oração diz: Pai, eu lhes transmiti a sua palavra e o mundo os odiou. Mas apesar de toda a fúria do mundo, a fúria do inferno, o ódio de Satanás, Pai, eu oro que tu os livre do mal.
2000 anos de história da igreja. Você conhece a história do Coliseu, você conhece várias perseguições, vocês já leram Torturados por Amor a Cristo, quem já não leu, Richard Foster, Torturado por Amor a Cristo, você torce aquele livro, sai sangue. Perseguições, heresias. Quantas heresias na história da igreja, arianismo, sabelianismo e tantas heresias. Vocês que estão nas classes de teologia da igreja estão estudando essas coisas. Heresias antigas, heresias novas, evangelhos falsificados. Não é hoje que existem falsos profetas. Não é hoje. Lê Jeremias, você já vai ver. Sempre teve na história mentiras, erros, ideias tortas acerca de Deus. Mas o que tem preservado a igreja de Cristo em todo esse tempo? Em todo esse caos que o mundo vive? Além da morte, a ressurreição de Cristo, a intercessão do Filho de Deus. Livra-os do mal. Por que não falar dos inúmeros escândalos? Pastores, bispos, papas na história da igreja caíram. Foram adúlteros, foram impostores, foram tiranos, tiranizaram o povo de Deus. Alguém perguntou para mim, como é que tu fica cuidando a tua igreja, quem vai tomar ceia? Quem cuida da ceia, quem cuida da mesa é Jesus. E ele gosta de matar quando as pessoas comem de forma indigna. Como se eu tivesse que estar cuidando a vida meticulosamente de cada um. Jesus cuida da mesa da sua igreja. Ele é o Senhor, o cabeça da sua igreja. Bendito seja o seu nome. Ele é o Senhor da igreja. Ele cuida do seu povo. Quantos homens vestidos de autoridade, de eminência, nomes caíram, pecaram. O rebanho sente a ferida de um pastor, mas ele permanece de pé, porque o Filho de Deus orou ao Pai: Pai, livra-os do mal. Livra-os do mal, livra-os do maligno, os protege. Aonde nós vimos hoje em dia igrejas que fazem culto de quebra disso, quebra daquilo, contra a inveja, contra o olho grande, cristãos cheios de misticismo, com medo de tanta coisa. Jesus, o seu sangue basta, e a sua oração, uma oração eficaz. Livra-os do mal, livra-os do mal. Quantos filhos de Deus vivem uma vida pequena, tacanha, diminuta, atachada, com medo dos seus pecados, da sua imoralidade, das suas fraquezas. O sangue de Jesus, diz Hebreus, capítulo de número 12, se não falar a memória, 12, 24. O sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel. Sangue de Jesus, sua intercessão, tudo que ele é e que ele fez é infinitamente mais poderoso e mais forte para te destruir, para te salvar, do que teu pecado e tua iniquidade para te lançar em perdição. Eu não tenho tempo para fazer exegese do capítulo 5 de Romanos, quando ele diz que um pecado, por causa de um pecado, entrou a morte no mundo. Por causa de um pecado, todos se tornaram pecadores. Mas ele diz assim, mas muito mais a graça de Deus. Por causa de um pecado, todos se tornaram justos. Verso 15 e verso 17. Dele vai dizer muito mais a graça de Deus. No capítulo 5 de Romanos, Paulo não está apenas fazendo um paralelo, como o mundo se perdeu e como o mundo pode ser salvo em Cristo Jesus. Ele está fazendo um paralelo, como os homens se perderam e como Jesus trouxe a salvação. Mas ele não está apenas fazendo um paralelo. Ele está fazendo um elogio, dizendo que há muito mais poder. É por isso que está ali no superlativo. Muito mais a graça de Deus. Há mais poder da graça de Jesus para salvar os seus filhos do que iniquidade dentro dos seus corações para os lançar para o inferno. Jesus, o que ele é, o que ele fez e a sua poderosa intercessão é mais forte que o pecado, é mais forte que o inferno, é mais forte que o diabo, é mais forte que os demônios. Nada é mais poderoso que o Filho de Deus. E é ele que tem guardado o seu povo. Pai, o mundo os odiou, mas eu peço que tu os guarde do mal, que tu os preserve, e eles serão preservados. Bendito seja o nome do Senhor. Nem a morte pode nos afastar da comunhão e da presença do Senhor. O máximo que a morte pode fazer comigo e você é nos colocar no colo de Jesus de Nazaré. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, capítulo 15...
Ó morte, onde tu estás? O aguilhão da morte foi quebrado, porque Jesus é mais forte que a morte, que o pecado, que qualquer vício. O sangue de Jesus e a sua pessoa é muito mais sublime. Pai, preserva-os do mal. Preserve-os do mal, guarde-os do mal, e toda sorte de mal, pode ser pecado, pode ser o mundo, pode ser a tentação, pode ser a iniquidade, o que tu nomear de mal, aleluia, Jesus está te preservando, Jesus vai te guardar, bendito seja o nome do Senhor. Jesus pede uma segunda coisa, verso número 17, santifica-os na verdade, e a tua palavra é verdade. Jesus pede pureza para o seu povo. Jesus pede santidade para o seu povo. Você lembra quando eu me converti no ano de 1987. Embora não pareça, eu sou velho. 1987, 6 para 7 anos de idade. Eu nunca vi nada, mas é como o céu se abrisse assim, algo desceu e o Espírito de Deus veio sobre mim. Foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo de forma poderosa. Voava lágrimas dos meus olhos e eu parecia que ia ser desintegrado assim. Uma alegria, chorar de alegria, uma coisa só pentecostal entende. E reformado pentecostal também. Chorando de alegria, uma paz, um amor indizível, uma alegria indizível. Explodindo no meu coração. Uma mãe prostituta, um pai ébrio, tocava na boate em 2001. Graças a Deus quebrou aquela maldição. Literalmente, faliu. O pai se converteu, glória a Deus. A mãe está indo de vez em quando, parece lá no culto. O meu irmão se batizou mês passado. Jesus está fazendo. Jesus está fazendo. Eu me lembro que quando eu me converti, tudo aquilo que eu não recebi no lar, na família, eu recebi do Senhor. Você lembra quem você era? Você lembra que você odiava Deus? Você lembra quando você você era um homem irascível, você era um homem brabão, quem sabe escravizado por um vício, pela imoralidade, e de repente alguém te pregou o evangelho e você começou a ter novos gostos, novos desejos, novas vontades. E quando se viu numa igreja dando glória a Deus e aleluia, uns falando língua estranha ainda, e meu Deus, o que é isso? Jesus orou, Pai, santifica-os na verdade. Esse desejo de pureza só é possível pela obra poderosa do Filho de Deus. Não nasce espontaneamente. É natural eu e você em Adão e Eva fugirmos por trás das árvores, escondendo de Deus. Mas é próprio de Deus ir atrás dos homens e dizer, Adão, Adão, aonde está? É próprio das ovelhas se perder do aprisco, mas é próprio do bom pastor ir atrás das suas ovelhas e enxertar nela desejos sagrados, desejos santos, desejos perfeitos. Pai, santifica-os. Pai, santifica-os na verdade. Espante, crente, se você não tem desejo do céu, desejo por verdade, possivelmente você não é objeto da intercessão de Jesus. Só ora, lê Bíblia, gosta das coisas de Deus. Aqueles que Jesus está orando, bendito seja o seu eterno nome. Está confrontando, não, já faz um tempo, confrontando alguém, dizendo, pastor, não veio mesmo que eu estou sem vontade. Disse, meu pai também, antes de se converter, dizia isso, não tinha vontade. Os réprobos, os ímpios não têm vontade, mas aqueles que são objetos do sangue precioso, do amor precioso de Deus, eles têm novas vontades, novas prioridades, novos gostos, novos desejos. A Bíblia não é um fardo, vir na igreja não é um peso, é um prazer estar diante de Deus. Ser cristão não é difícil, ser cristão é impossível. Ser cristão é um milagre. A boa notícia é que Jesus faz isso. E Ele continua fazendo. Você pode estar aqui, mas tu não sabe quem é meu marido, quem é meu filho, quem é meu... não interessa. Eu sei quem é o meu Redentor. E o meu Redentor vive. E esta manhã está aqui. Jesus faz um terceiro pedido. Depois de pedir santificação, pureza para a sua igreja, para o seu povo. Verso 21,
ele pede unidade, verso 21, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim, eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus pede que o seu povo seja um. E coisa boa pregar esse sermão numa série em que está vindo pastores de denominações diferentes, tradições cristãs diferentes. Como é bom. Isso não acontece magicamente, esporadicamente. Isso é objeto de desejo de Jesus. Que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Que eles se amem, que eles vivem em unidade, que eles vivem de forma responsável um pelo outro, que não sejam apenas amiguinho de religião, amiguinho de culto, que se encontrem apenas no espaço sagrado, mas que eles sejam verdadeiramente uma pessoa, que sejam amigos uns dos outros, que eles se procurem de segunda a sábado, que eles sejam verdadeiramente uma família, que eles se importem uns com os outros, que eles amem a ti, mas que eles amem o que tu ama, e tu ama a tua igreja, o teu povo, Senhor. Que eles sejam um. Falei para vocês aqui há pouco tempo atrás, quantos escândalos, quantas heresias, quantos rachas teve na igreja. Mas os verdadeiros filhos de Deus, eles não se importam com essas questões. Os que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro de Deus é irmão, é família, que nos faz iguais. Não é que somos todo mundo parecido, o que nos faz iguais é que somos filhos do mesmo Pai, fomos comprados pelo mesmo sangue, e daqui a pouquinho vamos beber de uma única refeição, a refeição da igreja, a ceia do Senhor, a ceia do Cordeiro, que é a ceia do Cordeiro, aleluia, é a refeição dos redimidos, dos salvos, em detrimento da idade, da cultura, da tradição, da placa, que eles sejam um, bendito seja o nome do Senhor. Coisa louca, você nunca viu que é uma coisa meia louca, você pode ir para outra cidade, mas você bateu o olho em alguém que nasceu de novo, cara, parece como se a gente já se conhecesse há um tempão. O Espírito Santo, que foi deixado entre nós. A Bíblia diz, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, que o amor de Deus, a graça do Senhor e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. O Espírito Santo é o espírito de comunhão, é ele que gera essa cola, essa unidade, essa harmonia entre o povo de Deus. Jesus falou que eles sejam um. Em último lugar, Jesus ora para que eles sejam glorificados. Verso de número 14. Perdão, o vento soprou aqui. Verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Jesus ora para que esses filhos que ele está orando, eles vejam a glória de Deus. Que eles sejam glorificados ao ver a glória do Senhor, o brilho, o esplendor da glória de Deus. Que coisa poderosa. Ah, pastor, tá, é legal tudo isso, é tudo bonito, mas o que tem isso a ver comigo hoje aqui? O que tem a ver com a gente aqui? Além de tudo que eu falei, ainda tem umas coisas interessantes aqui. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, sobre essa oração do Senhor, uma das grandes verdades poderosas para esta manhã,
Jesus não pede carro. Jesus não pede riqueza aos seus filhos. Jesus nos ensina na sua oração o que é mais necessário para os seus filhos. As coisas mais importantes são as coisas invisíveis, as necessidades da alma. O Filho de Deus, Filho de Deus. Você vê que aqui, a gente poderia ficar um mês pregando. O Martin Lloyd Jones tem uma série de pregação no capítulo 17, está embalado na minha estante ainda, 5 livros só do capítulo 17 de João. Martin Lloyd Jones, para quem não sabe, foi o que pregou Romanos na sua igreja por 13 anos. E não terminou ainda, foi até o capítulo 14. Alguém vai ter que pregar o 15, 16 e fazer um anexo ali. Além de ter lições poderosas, e no capítulo 17 diz, glorifica com a glória que eu tinha antes que houvesse o mundo. Essa oração nos ensina que quem está orando não é apenas um homem, é Deus. Ele é um com o Pai. E é nisso que é glorioso demais. Deus está orando. Deus, o Filho de Deus, coigual, coeterno, Ele está orando. E Ele coloca as prioridades no lugar certo. Quantos de nós sofremos crises de infelicidade, de ansiedade, de preocupações, apenas pelas coisas transitórias, passageiras, efêmeras. As coisas transitórias têm o seu valor, têm a sua importância. Mas Leonardo Rivail, ele diz, se nós buscássemos a Deus como nós buscamos as coisas materiais, nós seríamos uma bomba nas mãos de Deus. Mas se nós buscássemos as coisas materiais como nós buscamos a Deus, nós seríamos mendigos. Jesus ora, e aquele mostra o que é mais importante, mais necessário na minha e na tua vida. É aquilo que é invisível, as coisas do coração, da alma, que é a grande questão da redenção, da salvação, da alegria nele, da satisfação nele, do prazer dele, do encanto dele. Penso que nós precisamos voltar a nos encantar, nos deleitar em Deus. Aqui reside a nossa grande tragédia. O John Piper, ele diz que nós desprezamos essa vida de Deus não porque temos muitos desejos, é que a gente deseja muito pouco. A gente se acostuma com coisas tão pequenas, tão fúteis, comparado com quem Deus é. Jesus está orando primeiramente por só coisas espirituais, só coisas que vão nos elevar espiritualmente na presença do Senhor. Quantos de nós às vezes perdemos tempo? Serei feliz, serei realizado, terei paz, satisfação somente quando o quê? Se nós não desfrutarmos Cristo. Esse dia eu estava fazendo um almoço lá em casa, ouvindo Luiz de Carvalho. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Quem ama este mundo, no céu não tem nada. Mas quem tem a Jesus Cristo, no céu já tem morada. Jesus coloca as nossas afeições na maneira correta nessa oração. Ele ora por aquilo que tem valor eterno. João, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 17, João diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ora, o mundo passa, a tua beleza vai passar, tuas riquezas passarão, tudo vai passar. Tudo vai passar. Esse mundo não vale a pena essa luta desenfreada. Não vale a pena esse amor apaixonado, às vezes troca até a glória de Deus. Tem pecado neste mundo, não tem prazer, lícito ou ilícito, que vale a pena. Esse mundo é um mundo que não vale a pena a gente lutar por ele no sentido de abandonar o nosso Salvador ou aquilo que ele fez por nós. Jesus está regulando as nossas prioridades e as nossas necessidades nessa oração, no momento em que ele ora somente por aquilo que é eterno, não por aquilo que é fugaz, por aquilo que tem peso de glória. Pai, que eles sejam puros, santos,
que eles vejam a tua glória, que eles sejam livres do mal, do maligno, do pecado. Para ser feliz você tem que experimentar tal coisa, tal sensação. O mundo nos clama a termos experiências pirotécnicas. O Evangelho diz, não, você não precisa de nada disso, você precisa de Cristo e somente de Cristo. Somente isso. Quantos filhos de Deus, quantas filhas de Deus, quando olham para a sua própria maldade, para as tentações do mundo, eles caem em desespero e angústia. Quando a gente lê esse texto, estuda esse texto, a gente vê a glória e a majestade do nosso Redentor. Ele é suficiente, Ele é maior do que a iniquidade, Ele é maior do que o pecado, Ele é maior do que a fraqueza, Ele é maior do que os demônios. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como o Salvador. A minha experiência de uma criança que se converteu e hoje há mais de 17 anos pastoreando gente. Eu já vi gente converter bandido, prostituta, gente das mais terríveis que a sociedade não tem jeito. O sangue de Jesus, o Salvador bendito, é muito mais poderoso do que qualquer fraqueza humana. Gostaria de chamar a sua atenção, e aqui estou indo para a conclusão. Essas verdades que João 17 nos ensinam. Que em Cristo, apesar de Ele ter morrido, ressuscitado, Hebreus 7:27, diz que Ele vive para interceder por nós. Vamos ler esse texto, Hebreus capítulo 7, 25. Começar no verso 22. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você tem noção disso? Você tem noção disso, igreja do Senhor? Jesus está agora, nesse exato momento, nos céus, com as suas mãos erguidas. O diabo pode, como diz Pedro, ele é um leão que ruge ao nosso derredor. Mas nos céus, ao lado do Pai, está o Cordeiro de Deus que venceu o mundo. E Ele vive a interceder por cada um de nós. Você tem noção que o seu nome foi recitado, não pelo grupo de louvor ou pelo pastor da igreja, o seu nome é recitado diuturnamente diante da glória de Deus, na face do Pai, pelo Filho de Deus perfeito. Possivelmente eu posso ter algumas orações que não foram respondidas, mas jamais o Filho de Deus terá suas orações reprovadas diante do Pai. Os antigos sacerdotes, eles tinham o peitoral tinha 12 pedras preciosas, cada uma com uma cor, representando cada um das tribos de Israel. Esse texto está dizendo que Jesus agora, Ele é esse sumo sacerdote. Ele nos carrega dentro do coração do Pai. Ele está intercedendo por mim e por você. Eu não tenho dúvida nenhuma. Desculpa aos psicólogos de plantão aí, que tem muita gente tomando remédio, sentando mesa, porque tem um deslumbre tão pequeno de quem seu Deus é. Tanta crise de ansiedade que pode ser vencida apenas com um relacionamento com o Filho de Deus. Você pode não ter força, mas Ele tem. Você pode não ter sabedoria, mas Ele tem sabedoria. Nele reside todos os tesouros de conhecimento e de sabedoria. Você pode não saber o caminho, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitas das nossas aflições, das nossas angústias, do nosso achatamento, do nosso apequenamento espiritual, passa
pela nossa visão míope, pequena, de quem é o Filho de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele é o grande intercessor. E ele está orando por você. Você é objeto da oração dele? Sua família é objeto da oração dele? Você está sobre a proteção, sobre a intercessão, sobre a vida perfeita do Filho de Deus? Eis a oportunidade, eis o tempo propício para que você experimente aquilo que é mais poderoso, ter o Senhor do seu lado. E se eu tenho o Senhor como meu Salvador, o meu Redentor, o meu protetor, o meu ajudador, aquele que intercede por mim, eu tenho o suficiente para viver em paz, para viver alegre, para viver satisfeito. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês pela expressão da sua palavra. Vamos estar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Aleluia. 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 Pai, a minha vontade é essa. Minha vontade é essa, disse Jesus. Tu os preserve do mal. Qual é o mal que tu teme esta manhã? Qual é a tua preocupação, tua ansiedade? Diga para a tua preocupação, para a tua ansiedade, quem é Jesus. Qual é o nome da teu desafio, a tua iniquidade, aquilo que te rouba de Deus? Diga para este pecado. Quem sabe seja um problema de ordem moral, de uma ordem espiritual, de ordem relacional. Diga para esse problema quem é Jesus. Pai, livra-os do mal. Corra a Ele. Ele é o único que pode te livrar, te proteger, te preservar do mal, do maligno, seja ele a ordem que for. Mas não tema, não tema, não tema, não temas. Não tenha medo, não te preocupe. Jesus é maior. Ele está orando continuamente. Santifica-os. Dê a eles desejo de santidade, de pureza. O que te rouba a paz, o que te rouba uma vida de pureza, de perfeição, de retidão, de justiça. Diga para esse pecado, diga para isso que te rouba a paz, aquilo que macula a tua fé. Qual que é a tua dúvida, qual é a tua perturbação, qual é os teus medos. Diga para esse medo, para essa dúvida, para essa preocupação, quem é Jesus. Diga quem é Jesus. E você vai ouvindo não apenas ele falar isso, você vai sentir o seu sangue purificando, o seu coração limpando, como você nunca foi limpo. Quem ele toca, ele muda e transforma. Um dia um matador de crente, assassino, perseguidor de igreja, pegou umas cartas para destruir a igreja de Damasco. E ele veio cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de fúria. E ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Deus o abateu naquele dia e o fez o maior plantador de igreja e alguém que escreveu 30% do Novo Testamento. Certa vez uma mulher prostituta, adúltera, que já tinha tido vários maridos, 5 maridos, e o que ele estava com ela agora não era dela. E ela está na cidade de Sicar, está na beira de um poço. Jesus vai falar com essa mulher que ninguém queria falar. Uma mulher tinha uma fama e ela se encontrou com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que ela entrou na cidade de Sicar e trouxe toda a cidade aos pés de Jesus de Nazaré. Porque aqueles que se encontram com o intercessor, com Jesus, o Filho de Deus, têm suas vidas mudadas e transformadas. Nunca. Os teólogos liberais dizem que o sangue de Jesus perdeu o seu valor. O sangue de Jesus nunca perdeu e nunca perderá o seu valor. Uma vez que eu e você, a minha família, a tua família, se encontra com o poder desse sangue, nossa vida é mudada, nosso caráter é transformado, nossa personalidade é mudada em uma nova criatura, em um novo ser. A mudança em Jesus. Interessa qual é a tua tentação, tua inclinação, a tua tara. Jesus é aquele que nos santifica. É o Jesus que nos perdoa e nos muda. Quem sabe você é alguém que tem dificuldade de se relacionar. Vem na igreja uma vez por mês, 2 vezes por mês, e acha que está normal. Jesus nos convidou para ser um só povo.
Uma das metáforas da igreja é rebanho. E um dos nomes dos cristãos é ovelha. Ovelhas andam em bando, andam junto. Se você é uma pessoa difícil de se relacionar, Jesus, o bom pastor, te faz ser um com o teu próximo aqui esta manhã. Ele te ajuda. Não há desculpa. Não há desculpa para o pecado. Não há desculpa para vivermos longe de Deus. A suficiência vem somente dele. Não há desculpa nenhuma. A suficiência naquela cruz. A suficiência no Salvador. E esta manhã Ele está caminhando entre nós. Revela a Tua glória, Senhor. Pai, eu quero que Tu mostre a Tua glória. Revele a Tua glória. Quantas pessoas vivem uma vida espiritual medíocre, mediana, transferindo a responsabilidade para o pastor, para o líder do PG, como se ele fosse dado acesso a algum nível maior. Existe alguém que pode te colocar num nível maior de glória e de perfeição diante de Deus. É Jesus. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Deus usa o pastorado, Deus usa os PGs. Mas você não pode ficar preso a essas pessoas. Você pode ter uma visão maior da glória de Deus pela face de Cristo Jesus. E Ele quer revelar isso a mim e a você. Que eles vejam a sua glória. Que eles contemplem a tua beleza. A beleza da tua salvação, do teu poder, da tua majestade, ó Pai. Se você não desfruta isso, é simplesmente porque você não quer. Simplesmente você não deseja. É isso, não tem outra coisa para colocar no meio. Porque Ele está sempre nos adiantando. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Batei, a porta se abrirá. Pedi e recebereis. Nós temos Deus à medida que o desejamos. Nós temos Deus à medida que nós o buscamos. Diz Davi: a minha alma tem sede por ti, e eu te anelo como uma terra seca, como um deserto seco e árido. Eu desejo ao Senhor mais do que tudo, mais do que qualquer coisa. Mas o problema não está em Deus. Deus está sempre pronto, sempre predisposto. Ele só te convida: vem, 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 vem. Faça parte daqueles que são objetos da intercessão de Jesus. Aleluia. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Na tua presença os teus filhos aqui estão, Senhor. E eu oro por eles, Jesus, e eu oro por elas que ouviram a pregação do Santo Evangelho, estão lutando contra diabos, contra demônios, contra pecados, contra inferno. Casamentos, ó Deus, que estão lutando com falta de dificuldade, com dificuldade de se relacionar, de se dar bem. Eu oro por aqueles que estão lutando contra egoísmo, contra luxúria, contra maledicência, contra murmuração, seja qual o pecado que for. Jesus, estenda as tuas mãos para eles, Senhor, e toque aonde eu não posso tocar. Faça o que eu não posso fazer. Senhor amado, olha para o coração do teu filho e da tua filha. Tu já oraste no passado e tu vive orando por nós. E eu peço, Senhor Jesus, pelo poder da tua obra vicária e pelo poder da tua intercessão, que teus filhos sejam abençoados aqui esta manhã. Ore um pouco mais. Ore um pouco mais, ore um pouco mais, ore um pouco mais. Jesus, olha para o teu filho, para a tua filha, Senhor. Santifica, purifica, santifica, purifica. Coloca novos desejos, novas vontades, novos gostos. Dá desejo pela leitura da palavra, leitura pelo tempo de oração. Dá desejo de orar ao teu filho. Isso não brota de nós mesmos só miséria, só escravidão, só trevas, só angústia, mas de vida em abundância, vida nova, poder, força. Bendito Espírito, Espírito de Jesus, Espírito de poder, venha sobre a tua igreja esta manhã, sobre teu filho e tua filha que está chorando, lutando, Senhor, com dificuldade. Socorre a tua igreja. O mundo está nos desaforando, as trevas estão nos desaforando, o diabo, o Senhor, está nos desaforando. Levanta-te, Senhor, nesta manhã. Levanta-te nesta manhã, ó Filho de Deus. Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da frente para trás, de trás para frente. Inunda com a tua glória esse lugar, Senhor. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Continue adorando o nome desse Deus, desse Senhor. Coisa boa é ouvir sobre o nome de Cristo. Coisa boa é ouvir sobre Jesus. Coisa boa é adorar este nome. Coisa boa é saber tudo que Ele fez e tudo que Ele ainda faz por mim e por você.
Coisa linda isso. Coisa linda. Isso aqui é poderoso demais. Isso aqui é poderoso demais. Coisa linda. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Esse ambiente aqui é bom demais. Isso aqui é coisa linda demais. Coisa boa, Senhor, é louvar o teu nome. Coisa boa, Senhor. Meus irmãos, nós vamos responder esse sermão agora de 3 formas. 3 maneiras que nós vamos responder o sermão. A primeira delas é para quem está na família de Deus. Cristo morreu por um povo. A este povo ele convida para participar da sua mesa. A esses ele tem um convite, ele diz: venham, comam comigo. E é isso que nós faremos agora. A primeira forma de responder a esse sermão é para quem está em Cristo Jesus participar da ceia. Nós teremos algumas pessoas aqui na frente segurando o cálice e uma bandeja de pão. Tu pega o pão e molha. Tem 2 cálices, 2 taças. A taça dourada é com suco de uva. A taça bronze é com vinho. Tu mergulha o pão no que tu achar melhor, mais conveniente para ti, e participa do corpo e do sangue do Senhor. Essa é a mesa do Senhor. Isso é para quem está em comunhão com o Senhor, para quem participa do corpo de Cristo, para quem está inserido na família de Deus. Essa é a primeira forma. A segunda forma, nós vamos louvar este nome. Você ouviu aqui sobre Jesus. Você ouviu sobre o que Ele fez, o que Ele continua fazendo por mim e por você. Desde aquela oração, que linda aquela oração. E saber que Ele continua orando por nós, cara, isso é fenomenal. Isso é bom demais. O mínimo que nós podemos fazer é erguer a nossa voz e cantar a Ele. O mínimo que você e eu podemos fazer é erguer a nossa voz, encher os nossos pulmões e cantar a este Deus. Ele é digno, Ele é merecedor do teu e do meu louvor. Ele merece, Ele é digno de receber o cântico que sai da minha boca e da tua. Ele merece isso. Não qualquer louvor, todo o teu louvor, todo o teu coração. Derrama teu coração, derrama tua alma diante do Senhor, diante desse trono da graça, diante de tudo que Cristo fez e de quem Ele é. Derrama-te diante do Senhor, louvando a Ele. Você vai fazer isso? Amém? A terceira forma, nós vamos contribuir. Há um corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Mas ela se mantém pelos recursos que Cristo dá aos seus membros. Nós precisamos de recursos. A missão de Deus, ela avança assim, com os recursos que os filhos de Deus possuem. Você precisa ser generoso. Você precisa ser generosa. Nós não contamos com pouca coisa. A oferta tem que ser generosa. Deus ama quem dá com alegria. Você não dá do que está sobrando. Presta atenção aqui, ó. Você não dá do que está sobrando. Você dá daquilo que vai pesar no teu bolso. Davi, quando vai comprar o terreno onde depois foi construído o templo, ele diz: não posso sacrificar ao Senhor aquilo que não me custe nada. A viúva, quando oferta as 2 moedinhas, que é a única que recebe o louvor de Cristo, ele diz: ela deu tudo que tinha. Se for para te dar resto, melhor não dar. O Senhor não quer os teus restos. Oferte com generosidade. A igreja precisa, nós precisamos de ofertas. Semana passada eu coloquei no grupo da igreja, nós precisávamos de um valor. Essa semana de novo nós precisamos. Nós temos contas a pagar. Nós contamos com as tuas ofertas. Amém? Lembre-se, oferte com generosidade e oferte com alegria. Certo? Nós vamos orar agora. Após a oração, a banda vai começar a cantar. Então você busca seu Enzo, a sua Valentina lá embaixo no Kids e vem com eles para participar da ceia. Amém? Vamos orar? Lembre-se, participe do corpo de Cristo. Lembrando do sacrifício, Ele foi moído por você, Ele foi pisado por você. Cante a Ele, louvando por essa obra tão grandiosa que Ele fez. E oferte a Deus, sacrificando com algo que pese no teu bolso. Pai, eu entrego aqui essas pessoas que vão participar agora da ceia de Cristo. Eu estou orando por estes irmãos, por mim e por todo o teu povo que está aqui reunido. Nós vamos agora cear.
E eu quero também pedir, Senhor, que Tu receba o louvor que eles entregarão. Nós vamos cantar a Ti, nós vamos erguer a nossa voz a Ti, nós vamos entoar hinos de louvor ao Teu nome. E eu peço que Tu receba esses louvores para a glória do Teu nome. Eu também peço que Tu abençoe a cada um que vai ofertar generosamente, que Tu abençoe, que Tu multiplique a sementeira de cada um, para que eles possam abundar ainda mais em boas obras, em generosidade, em doação. Faz isso, ó Deus, eu te peço. Olhe por cada um que está aqui essa manhã e abençoe a cada um nas suas necessidades. Abençoe a cada um naquilo que precisa. Abençoe a cada um naquilo que há de ser santificado. E que nós possamos juntos avançar. Que juntos, como corpo, a igreja avance. Que a Tua missão continue. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus, eu te louvo, ó Deus. Eu entrego a Ti agora, neste momento, a nossa resposta ao sermão. Amém.